Olá, caros toios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez nós aprenderemos mais sobre matemática, mais especificamente a geometria de um paralelocoptaedro. Como calcular o volume de um paralelocoptaedro? Este é o segundo vídeo da série de paralelocopteroides. Se você não viu o primeiro episódio, sugiro que assista, pois utilizaremos muitas coisas do vídeo passado neste vídeo para auxiliar nossos cálculos. Então vamos começar. Infelizmente, em minhas pesquisas não encontrei nenhuma citação sobre um paralelocoptaedro. Por isso, acho de extrema importância divulgar a todos meus cálculos geniais acerca desta belíssima figura. Primeiramente precisamos saber: o que é um paralelocoptaedro? Paralelocoptaedro é esta figura genial que você está vendo agora mesmo. Ela é formada por 8 esferas unidas de mesmo raio dispostas em distâncias congruentes. Como podemos ver, uma figura tão majestosa como essa merece seu devido reconhecimento. Por isso, precisamos aprender. Por que aprender sobre o volume de um paralelocoptaedro? Ter conhecimento acerca desta figura geométrica é extremamente útil e todos deveriam saber calcular seu volume. Por exemplo, imagine que Irinaldo é um trabalhador rural do município de Tuparetama. Ele deseja construir uma cisterna no formato de paralelocoptaedro para estocar água. O raio das esferas que formam o paralelocoptaedro é igual a 1 metro, porém nosso amigo Irinaldo não sabe calcular seu volume. Vamos ajudá-lo. Qual o volume deste paralelocoptaedro? Como podes ver, para responder a esta e a outras perguntas que possam facilitar nosso dia a dia, precisamos saber: qual o volume de um paralelocoptaedro? Antes de iniciarmos, devo avisar que faremos cálculos muito mais robustos que os cálculos do vídeo passado, pois estamos a trabalhar com figuras tridimensionais. Como sabemos, figuras tridimensionais são infinitamente mais geniais que figuras bidimensionais, porém também são bem mais difíceis de se trabalhar, então será necessário prestar bastante atenção nos cálculos seguintes. Agora vamos observar o paralelocoptaedro. Nós já sabemos que a distância entre dois círculos deve ser de r raiz de 2, pois encontramos esse resultado no vídeo anterior. Se você assistiu ao vídeo, já deve saber qual o método que utilizaremos para encontrar o volume desta vez. Nós deveremos multiplicar o volume da esfera por 8 e subtrair a interseção dessas figuras multiplicada por 7. O método para encontrar o volume pode até ser o mesmo, porém os cálculos que veremos daqui para frente são bem mais complicados. Primeiramente, a forma de calcular o volume da metade da interseção não é a mesma forma com que calculamos a metade da interseção do paralelocóptero. Para sabermos esse volume, deveremos ter um bom conhecimento acerca do volume de uma esfera. Em minhas pesquisas sobre isso, descobri que o volume de uma esfera de raio R é igual ao volume de um cilindro de raio R e de altura 2R subtraído de 2 cones de raio R e altura R. Pois é, sei que já está começando a ficar complicado, mas veja bem. Se calcularmos a área da seção circular desta esfera, perceberemos que ela é igual a π vezes R ao quadrado menos a distância do centro da seção ao centro da figura ao quadrado. Incrivelmente, a área da seção do cilindro mencionado anteriormente é igual a esta área. Sabendo disso, podemos afirmar que o volume da esfera é igual ao volume deste cilindro, devido ao princípio de Cavalieri. Então eu pensei, já que podemos afirmar que o volume inteiro da esfera é igual ao volume inteiro do cilindro, então o volume de uma fração da esfera deve ser igual ao volume de uma fração do cilindro. E é exatamente isso que a metade da interseção é. Então calcularemos o volume desta figura com base no volume do cilindro, pois sabemos que eles possuem o mesmo volume. Como eu já mencionei anteriormente, este não é um cilindro comum. Dele, foram retirados 2 cones. Por isso, este volume não pode ser calculado apenas como πr ao quadrado vezes a altura. Devemos subtrair o volume dos cones, ou melhor, nesse caso, o volume de um tronco de cone. Antes devemos saber: qual é a altura deste cilindro? Nós sabemos que a distância entre duas esferas é igual a r raiz de 2. Agora perceba que a distância entre o centro da esfera até a metade é r raiz de 2 sobre 2.
A distância entre a base da interseção até a superfície é exatamente o que falta de r raiz de 2 sobre 2 para ser igual ao raio total. Ou seja, esta altura é igual a r menos r raiz de 2 sobre 2. Logo, a altura do cilindro é exatamente essa. O volume do cilindro só pode ser igual a πr ao cubo vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2. Só estamos começando, caro ser humano. O volume do tronco de cone deverá ser então igual ao volume do cone maior, que é πr ao cubo sobre 3, menos o volume do cone menor. Perceba que a altura do cone menor é exatamente a metade da distância entre as duas esferas, r raiz de 2 sobre 2. Como o cone é proporcional a um cone de altura e raio iguais, então seu raio também é igual à sua altura. Então o volume do cone menor é igual a πr ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Ok, vamos finalizar essa batata agora. Volume do cilindro menos o volume do cone maior menos o volume menor. Isso dá igual a πr ao cubo sobre 12 vezes 8 menos 5 raiz de 2. Como possuímos duas dessas regiões, então o volume total da interseção é igual a πr ao cubo sobre 6 vezes 8 menos 5 raiz de 2. Vamos acabar logo com isso. Volume das 8 esferas menos volume das 7 interseções dá igual a πr ao cubo sobre 6 vezes 8 mais 35 raiz de 2. Este é o volume de um paralelocoptaedro. Respondendo à nossa pergunta anterior, encontramos o resultado de π sobre 6 vezes 8 mais 35 raiz de 2, o que dá igual a aproximadamente 30,105, 60, 73, 44 metros cúbicos. Foi um prazer ajudá-lo a encontrar esse volume, Irinaldo. Agora vamos calcular qual a área da superfície de um paralelocoptaedro. E se nosso grande aliado Irinaldo quiser pintar sua cisterna na coloração hexadecimal 6CBD45, ele terá que saber a área da superfície para isso. Então, lembra do perímetro do paralelocóptero do vídeo anterior, que era tão fácil que até uma batata seria capaz de calcular. Então, não é o caso desta vez. Da mesma forma que o volume, a área da superfície dessa região não é proporcional ao ângulo sobre o volume total. Deveremos aprender então como encontrar a área da superfície de uma esfera. Vamos iniciar dividindo a esfera em infinitas seções internas. Agora, transformaremos cada uma delas em um círculo e colocaremos uma em cima da outra. Veja só, temos um cone. Esta figura possui o mesmo volume que a esfera anterior. A área da superfície é exatamente igual à área da base deste cone. Igualando os volumes, que são 4πr ao cubo sobre 3, descobrimos que a área da base é igual a 4πr ao quadrado. Legal, hein, cara, mas o que eu quero aqui é a área dessa região aqui. O método pode parecer confuso, mas veja bem. Devemos transformar a região da esfera em um cone de mesmo volume e a área da base dele será igual à área da superfície dessa região. Perceba que para transformarmos essa região em um cone, será necessário um cone em cima dela, de raio e altura igual a r raiz de 2 sobre 2. Se somarmos os dois volumes e formarmos um cone de mesmo volume, podemos encontrar a área da base, já que a altura é igual a r. A área da base então é igual a πr ao quadrado vezes 2 menos raiz de 2. Essa é a mesma área da superfície deste pequeno ser humano. Como possuímos duas dessas áreas, então multiplicamos por 2 e ficamos com 2 vezes πr ao quadrado vezes 2 menos raiz de 2. Lá vamos nós de novo. 8 áreas superfície esfera menos 7 áreas interseção dá igual a 2πr ao quadrado vezes 2 mais 7 raiz de 2. A área do paralelocoptaedro de Irinaldo então é 74,766, 73, 17, 48. Alerta de discrepância. Então, permita-me explicar. Quando eu estava a fazer estes cálculos e pesquisas, eu pesquisei essas fórmulas no meu livro e percebi que lá não constava nenhuma maneira de como calcular essas regiões. Porém, pesquisando pela internet, descobri que o nome disso é na verdade calota esférica e existem fórmulas para calculá-las, ou seja, eu fiz do jeito mais difícil de se fazer e demorou um tempo considerável quando na verdade eu poderia chegar a esse resultado usando fórmulas bem mais práticas.
Pelo menos, utilizando essas fórmulas, descobri que meus cálculos estavam sim corretos. Como eu demorei uns dias para chegar a esse resultado dessa maneira mais complicada, decidi deixar essa forma de fazer aqui no vídeo mesmo. Afinal, se aventurar nos cálculos tentando descobrir você mesmo áreas e volumes complexos são bem mais divertidos do que usar fórmulas que já trazem tudo pronto para você. Agora, depois desse aviso, por que não sabemos mais sobre as propriedades de um paralelocoptaedro? 1. 2. E créditos a Pi por ser genial. Pedrito não merece créditos desta vez. É isso por hoje. No próximo episódio, descobriremos a geometria quadridimensional por trás de um hiperparalelocoptaedro. Seu equivalente quadridimensional não chega. Espero que tenha desfrutado bastante dessas aulas, que provavelmente serão as últimas aqui no canal, pois não conseguirei encontrar nenhuma figura tão genial quanto esses paralelocopteroides. Até a próxima!